Nós vamos fazer uma breve apresentação aqui, uma introdução ao chamado modelo da gravata borboleta, que é um dos elementos que a gente usa no modelo de análise e representação de acidentes e prevenção de acidentes, o mapa. A gravata borboleta é uma maneira de pensar o acidente, ela é um modelo de representar um acidente de trabalho. Nessa representação, a gente vê assim, o primeira ênfase é na ideia de componentes de um acidente, representado na gravata como 3 componentes. Do lado esquerdo, a ideia de antecedentes. No centro, a ideia de um acidente propriamente dito, que a gente pode também entender como um momento do encontro que se dá entre uma nocividade presente na situação de trabalho, um perigo, uma ameaça, um risco, e uma pessoa exposta. E, como resultado desse encontro, vão se dar as consequências, o terceiro componente do acidente. No modelo, a gente vai enfatizar isso, a gente chama a atenção para olhar tanto para os antecedentes e para os consequentes, como de 2 maneiras. Olhar aquilo que antecede imediatamente, o que vamos chamar assim, os antecedentes imediatos, as causas imediatas do acidente, o que acontece então imediatamente na proximidade do encontro, na proximidade daquele acidente, ou do desfecho imediato que vai daí aparecer. Mas, ao mesmo tempo, chamando a atenção que esse antecedente imediato não deve ser compreendido como as principais causas do acidente. Ele deve ser explorado em relação às suas origens. No caso do acidente, pensado como um fenômeno sociotécnico, tanto nas origens técnicas quanto nas origens sociais. E, da mesma maneira, as consequências. Tem as consequências imediatas, mas o acidente, hoje em dia, cada vez mais é demonstrado como algo que está associado a consequências que vão se instalar mais tardiamente. Inclusive, consequências que, na maioria das vezes, não são reconhecidas, seja em si, a consequência em si, seja na sua relação com o trabalho. Podendo, então, ser dita que a gente tem aqui uma dívida social no país, no sentido de acúmulo de consequências tardias de acidente e não reconhecidas como tal. O modelo ainda ilustra a presença de perigos, ameaças e de barreiras ou medidas que seriam adotadas para a prevenção, para o monitoramento, para a recuperação e para a mitigação ou proteção do acidente. Então, indo direto à ideia do modelo aqui, o que a gente tem? Aqui, a gravata borboleta, os seus 3 componentes. Esse item 1, o centro, o chamado de evento indesejado, é um momento tecnicamente muito representado em modelos de acidentes, como um momento em que se dá o encontro entre um perigo, uma ameaça, um risco que pré-existe na situação, na atividade de trabalho, e esse risco, na situação do acidente, na situação normal de trabalho, não acontece o encontro dessas ameaças com uma pessoa exposta. A gente tem a exposição, seria a situação, o risco propriamente dito corresponderia à exposição, mas no acidente a situação vai além e tem o encontro que vai gerar consequências ao lado direito da gravata borboleta. Então a gente fala de lado esquerdo, das origens, lado direito das consequências. E no acidente, a gravata ainda pode ser a ideia utilizada para a gente enxergar esse fenômeno acidente, entendendo que nós podemos ter, por exemplo, diferentes atividades num sistema. Podia ter uma atividade, por exemplo, envolvendo eletricidade, podia ter uma atividade com trabalho em altura, podia ter uma atividade de uma escavação onde se trabalha
mediante o risco de soterramento ou uma intervenção num ambiente confinado. Esses diferentes eventos, eles, então, aqui no período antes da existência do evento indesejado, a gente tem, então, o perigo propriamente dito, uma ameaça representada aqui para o acidente, e esse perigo, dando-se o encontro com o exposto, vai gerar consequências. Nessa representação da gravata borboleta, há um diálogo com o conceito de análise de barreiras. O conceito de análise de barreira implica isso, é você reconhecer a existência de um perigo, de uma ameaça num determinado sistema, e tem uma gestão de segurança que vai propor medidas para prevenir, por exemplo, evitar a ocorrência do acidente, ou ainda para diminuir a chance de que, se dando esse encontro, a gente tenha lesões ou lesões mais graves. Então, posso minimizar a lesão, minimizar a consequência, a gravidade da lesão. E ainda podemos ter barreiras que ajudem a monitorar, por exemplo, o estado do funcionamento de um sistema, por exemplo, monitorar uma temperatura de processo, monitorar a pressão de processo e alarmar em caso de ameaça de que aquela situação aproxime-se de uma situação de perda de controle. Também pode haver barreiras que ajudem a recuperar uma determinada situação que estava saindo do controle dentro do sistema. Aqui só um cuidado interessante, porque nesse modelo a expressão proteção é utilizada para se referir às medidas que estão mitigando, lidando com as consequências do acidente. E, nesse sentido, não tem a mesma compreensão que é dada para a noção de prevenir, que é aquela que vai tentar lidar com a evitação do acidente. Nessa ideia de criação de medidas de proteção, dois conceitos que são utilizados na ideia de arquitetura, de desenho da gestão de segurança, são os conceitos de redundância e diversidade dessa série. A gente está vendo aqui barreiras ditas em profundidade. Né? A ideia de redundância é a ideia de, por exemplo, num caso de risco elétrico, eu instalo um disjuntor que vai desligar o sistema na vigência de um curto. Isso é uma medida de prevenção. Essa medida, eu posso considerar que um disjuntor venha a falhar. Então, eu instalo 2 disjuntores. Então, mais do mesmo, é uma redundância que visa aumentar, dar mais força a essa arquitetura de proteção aqui. Se eu estivesse pensando no efeito contra riscos, contra consequências de um acidente, eu podia pensar contra a queda, por exemplo, a adoção de um cinto trava-quedas, um cinto de proteção contra quedas, e, ao mesmo tempo, a adoção de uma rede que, em caso de queda, pudesse segurar o corpo que cai, o trabalhador. Então, seria aqui uma diversidade, medidas de natureza diferente, mas visando fazer a proteção. Essas duas ideias são apontadas como contribuindo para que seja construído um modelo de segurança de natureza ideal. Então, a gente tem aqui 3 componentes do modelo da gravata borboleta, e o uso do modelo para a equipe por parte da equipe de prevenção de acidentes, um dos focos que são postos exatamente é esse de se checar se a análise realizada explorou esses 3 componentes, e, fazendo essa exploração, por exemplo, das origens
indo às origens em profundidade, não se interrompendo a análise na proximidade daquele que antecede o encontro, né, na proximidade do encontro, mas indo também a uma busca de causas em profundidade. Explorando a natureza da ameaça, o encontro entre a ameaça e o exposto, porque a gente tem uma série de medidas técnicas clássicas em situações desse tipo. É um ambiente confinado, é um risco de um choque elétrico. Temos, na literatura e na legislação, medidas nesse sentido. E também de checar que a análise do acidente, se eu estou indo ao cenário do acidente logo na proximidade da ocorrência, eu só vou ter acesso às consequências mais imediatas. Mas eu posso, hoje em dia, antecipar, por exemplo, um acidente como o que aconteceu na Boate Kiss, em Santa Maria. A gente pode prever que entre os sobreviventes vão se instalar, vão acontecer consequências tardias, que podem ser, naquele caso lá, respiratórias, neurológicas, pode ser mentais. Então, a partir do que o conhecimento nos oferece para pensar essas consequências, a gente checar se a intervenção também propôs, por exemplo, a busca, o acompanhamento para a busca de consequências tardias. Uma tarefa, uma sugestão aqui para quem vai usar, procurar trabalhar com esse modelo, é que a gente, no mapa, a gente trabalha também com a ideia de pensar o acidente de acordo com as dimensões, que também são 3, descritas da chamada vigilância em saúde do trabalhador. E a gente recomenda, então, uma comparação, principalmente com foco na questão dos antecedentes, do modelo da gravata aqui, dos antecedentes, porque no modelo da vigilância em saúde do trabalhador, essa dimensão de origem. Bom, pessoal, na verdade, a gravação anterior ela foi interrompida exatamente na hora que eu recomendava uma comparação entre o modelo da gravata borboleta e o modelo da vigilância em saúde do trabalhador, o VISAT. Eu quero, então, apresentar para vocês aqui uma ideia do modelo da VISAT, que eu não vou desenvolver aqui, mas é só apresentar para onde que está para vocês, né? A gente recomendou lá o vídeo específico de apresentação. O vídeo a gente chamou a atenção, olha, da mesma maneira que a gravata borboleta, o modelo de VISAT trabalha com 3 dimensões, que, pensando na ideia agora da intervenção, ou seja, a gente deve buscar o controle nessas 3 dimensões. Os danos ou efeitos, consequências, impactos, os riscos ou exposições e também o controle de causas, que aqui ele chama de determinação, determinante socioambiental, político, então, macrodeterminantes situados fora do sistema empresa, que, sendo um sistema aberto, recebe influência desses processos externos ao sistema. O que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo no mundo da legislação, o que está acontecendo, enfim, nessa macro-sociedade aí. E a gente recomenda que vocês façam uma pequena comparação nesse sentido, chamando a atenção para o fato de que fazer a prevenção atuando nas causas é fazer uma intervenção intervindo, regra geral, no mundo da política. Então, é uma intervenção a ser assumida pela sociedade organizada,
trata-se de intervir em políticas públicas, geralmente transsetoriais, enfim, em impulsionar o desenvolvimento de uma consciência sanitária, ecológica, de educação e saúde, né, na população em geral, para que a gente tenha, então, a defesa dessa concepção de saúde. Um exemplo, eu acrescentei aqui nesse slide, no segundo slide, um exemplo específico com o controle da Covid, chamando a atenção, então, de novo, né, da vigilância e controle da Covid, olha, nas três dimensões, como então, do que se trata por pensar a organização de uma resposta nesses três níveis, quando está se falando de uma resposta de política pública. Então, em termos de atenção à saúde, em termos de vigilância em saúde, em termos de políticas públicas transsetoriais, essa dimensão que geralmente quem atua no âmbito específico de uma empresa não está interagindo, né? Atua no máximo aqui dentro da vigilância em saúde. Mas a vigilância em saúde é influenciada, então, pelo que acontece nessa outra dimensão aqui. A gente chama a atenção de que quando se pensa no controle de danos, por exemplo, como chamamos a atenção no lado direito da gravata borboleta, por exemplo, aqui no caso da Covid, a autora não tinha incorporado a ideia das consequências tardias de intervir, então, nessas condições pós-Covid, ou também chamada de Covid longa. Enfim, o conhecimento vai nos colocando, tendo que constantemente atualizar a forma de abordar essas questões, esses problemas. A gente chama atenção para isso e conclui dizendo para vocês, olha, que mais elementos dessas abordagens vão poder ser encontradas, podem ser encontradas no portal Fórum Acidentes de Trabalho e também no canal YouTube Fórum Acidentes, onde esse vídeo e outros estarão à disposição. É isso, um grande abraço para vocês. Eu espero que agora a gente tenha uma gravação que venha até o final do vídeo, né? E a gente tenha, então, o fecho que a gente estava querendo. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, depende da hora que você estiver assistindo isso aí. Um grande abraço.